Olá, tudo bem com você? Bom, estou aqui hoje para a gente falar da novidade legislativa no CPC, que foi a inclusão do parágrafo único ao artigo 499. O artigo 499, ele está na parte em que se fala, né, do julgamento das ações relativas à obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, né? Ok, o que a gente vai ter aí? A gente tem uma inclusão do parágrafo único, que a gente já vai entender por quê, trazendo aí uma nova situação que precisa ser ponderada. E, inclusive, vai fazer menção a 3 artigos do Código Civil, que a gente vai entender melhor. Beleza? Vamos lá, então? Deixa eu trazer para você aqui para o material, a gente acompanhar juntos. Diz aí o 499 o seguinte: a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. O que a gente tinha aqui, por exemplo? Vamos pensar numa situação em que você contratou alguém ali, um marceneiro, para fazer um móvel para você, né, um guarda-roupa, por exemplo, e aí esse marceneiro não cumpre essa obrigação. Aí ele não cumpriu dentro do prazo estabelecido, embora você tenha pago ali o valor. Você vai promover uma ação contra ele. Essa obrigação inicial do guarda-roupa poderia ser convertida em perdas e danos, ainda pode, tá? 499 diz que pode ser convertida essa obrigação, ao invés do marceneiro fazer o guarda-roupa, ele vai te indenizar, né, pela situação dele não ter feito o guarda-roupa, então ele paga, por exemplo, se você teve que pagar para alguém fazer, ele vai ter que pagar esse valor e ainda devolver o valor que foi pago ali em favor dele. Isso seria conversão em perdas e danos, ao invés dele fazer aquilo para que ele foi contratado, ele paga em dinheiro aquela, né? Ele arca com aquela obrigação em dinheiro. Isso poderia acontecer se o autor quisesse dessa forma ou se fosse impossível para aquele réu, para aquele devedor, cumprir a obrigação da forma específica ou de forma a obter um resultado prático equivalente. Tá, até aí tudo bem. Aí vem o parágrafo único e diz que nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas no 441, no 618 e no 757 do Código Civil, e da responsabilidade e de responsabilidade subsidiária e solidária, uma vez requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá primeiramente a faculdade para o cumprimento da tutela específica. O que a gente percebe aí? Eu vou falar com base em cada uma das situações mencionadas, né? Então, se o autor, nessa situação, por exemplo, do marceneiro, fizesse o requerimento em perdas e danos, sendo uma obrigação, sendo uma dessas situações, essa não é uma situação que está descrita. Vai estar descrita essas 3 situações, ou na situação em que a gente tenha, por exemplo, 2, 3 réus, 3 devedores, 2, 3 devedores, e que exista uma responsabilidade solidária, tá? Em que esses devedores têm que arcar, qualquer um deles tem que arcar com a obrigação. Isso é obrigação solidária, ou subsidiária. Quem tinha que arcar em primeiro lugar era um, se esse um não pudesse, seria o segundo, se esse segundo não pudesse, seria o terceiro, enfim, existe ali uma obrigação subsidiária. Nestas situações, se o autor requer no processo, não quero mais saber do cumprimento da obrigação, quero perdas e danos, o parágrafo único vem e diz, calma, primeiramente, o juiz vai ter que dar a faculdade do devedor cumprir a obrigação. A gente pode entender que isso, de certa forma, não deixa muito ali, né, o direito do autor de requerer dessa forma, não num primeiro momento. Talvez depois, né, requerer perdas e danos, o juiz não. Vou dar a oportunidade do devedor dizer se ele quer cumprir a obrigação da forma originária, da tutela específica, e aí se não pudesse, então, enfim. Não tem ali uma grande, né, até eu li algumas coisas antes de vir aqui falar com vocês, e o que se diz é que ficou mais confuso do que já era, né, ficou até, de certa forma, estranho. Mas nosso papel aqui é estudar, porque isso pode surgir na prova, certo? Beleza, o que são essas 3 situações mencionadas do Código Civil? Então, a gente fala no 441 do vício redibitório. Vício redibitório, diz o 441, é aquela situação em que alguém adquire uma coisa, né? Então, a coisa recebida em virtude de um contrato comutativo pode ser enjeitada, ou seja, pode ser devolvida, pode ser rejeitada em decorrência de vícios ou defeitos ocultos, que são justamente os vícios redibitórios. O vendedor vende, o comprador compra sem saber da existência desse vício ou defeito oculto. Quando ele se depara, ele percebe que aquele bem, né, ele não é próprio para o uso, ele ficou impróprio por conta desse vício, ou esse vício diminuiu a utilidade da coisa, né, diminuiu o valor. Então, eu comprei
um determinado objeto com uma função e essa função não está sendo, né, não pode exercer plenamente essa função. Então, vale menos ou não está funcionando, né? Eu compro ali uma lâmpada, ela não está funcionando, então ela é imprópria para o uso, tá? Só falando aqui num exemplo mais simples. Também se aplica a doações onerosas. Nessa situação, o que a gente tinha, né? O devedor, ele é aquele que vendeu a coisa e é possível que o autor fale, ó, eu não quero mais o bem. Eu quero perdas e danos, pois é uma situação que, em primeiro lugar, o juiz tem que dar a oportunidade do vendedor cumprir a tutela específica, ou seja, entregar a coisa, resolver o problema do vício, né, fazer de repente um ajuste ali no contrato para abatimento do valor, enfim. Talvez você esteja pensando, mas isso já existe no ordenamento jurídico de outra forma, não existe? A possibilidade de uma revisão contratual? Existe, mas só para a gente entender aqui se destina esse parágrafo único. Nos contratos de empreitada, também está mencionando essa situação, contrato de empreitada, diz o 618, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responde durante um prazo de 5 anos, um prazo irredutível, pela solidez e segurança do trabalho empregado ali naquela obra, assim como pelos materiais e pelo solo. Afinal, o empreiteiro ele tem que responder pela obra, né? Senão também não seria muito tranquilo e seguro para nós contratarmos um empreiteiro se ele não respondesse pela obra dentro de um período, e esse período é no mínimo 5 anos, não pode ser menor do que 5. Tá? E aí, falando do 618, a partir do 499, parágrafo único, a mesma coisa. Se, porventura, o autor de uma ação entrasse contra esse empreiteiro, que ele então seria o réu, antes de pedir a conversão em perdas e danos, teria que dar a oportunidade de cumprir a tutela específica, ou seja, do empreiteiro resolver o problema naquela obra. Tá? E, finalmente, contrato de seguro, tá lá no 757. Também diz o 757 que pelo contrato de seguro a gente tem que o segurador se obriga a pagar, né, se obriga mediante o pagamento do prêmio, então nós segurados pagamos um valor ali, né, que é o prêmio, para que a gente esteja segurado. Então é garantido nosso legítimo interesse pelo seguro, pela seguradora, a partir do pagamento do prêmio. Esse seguro pode ser, por exemplo, um seguro de vida, um seguro de um bem, contra riscos pré-determinados. E aqui a mesma coisa, antes do segurador, né? Caso o segurador seja demandado, antes dele ter que cumprir em perdas e danos aquela obrigação, pode ser dada a ele a oportunidade de arcar com aquela, né, com aquele risco pré-determinado, com aquele valor que ele teria que pagar pela obrigação estabelecida no contrato de seguro. Quer dizer, não é tão claro assim o porquê desse parágrafo único foi inserido, né? Mas o que a gente precisa saber, eu só quis te trazer os detalhes para você entender de forma mais ampla, mas o que você precisa saber é isso aqui, ó. Que agora no 499 a gente tem que nessas 3 hipóteses e na hipótese de uma responsabilidade subsidiária e solidária, se for requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá em primeiro lugar, primeiramente, a faculdade para cumprir a tutela específica, ou seja, a gente pode entender que é benéfico ao devedor, ao réu, esse parágrafo único, porque antes de determinar que ele vai pagar uma indenização, tem que dar a oportunidade dele cumprir aquela obrigação que foi originariamente estabelecida com a parte contrária. Beleza? Ok, é isso que a gente precisa saber, tá bom? Eu só quis estender um pouquinho mais justamente para trazer um raciocínio mais completo para você. Eu vou ficando por aqui, mas você já sabe, eu permaneço à disposição, tá bom? Para tirar eventuais dúvidas que podem surgir, eu não tenho dúvida disso, tá? Então pode continuar contando comigo e a gente se vê em breve aqui nas aulas do curso, tá bom? É isso, até lá!